Cidade FM, no combate ao coronavírus. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você. Está começando a cobertura sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo, mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sexta-feira, o fim de semana chegando. Como diria um amigo meu, é sexta-feira, sextou, mas não sextarás, né? Estamos em quarentena. Força e fé para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Muito bem, além do rádio, estamos ao vivo também na internet com nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir o programa da gente, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Aproveite para curtir, compartilhar e deixar o seu recado para a gente. Diga aí que está nos assistindo, comente os assuntos que vamos abordar ao longo da programação. Enfim, sua participação por aqui é muito bem-vinda. facebook.com/Rádio Cidade Itu. E 6 casos a mais de Covid-19 foram confirmados em Itu. A quantidade de pessoas com suspeita da doença em internação hospitalar também aumentou. Pois é, Tiago, passaram aí os casos confirmados de 142 para 148, portanto, Itu com 148 casos confirmados, o número de óbitos se manteve em 17, o número de casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames subiram para 21, agora são 13 que estão em internação clínica e 5 casos suspeitos em UTI. Itu ainda investiga um óbito suspeito de Covid-19. A cidade de Itu já tem 85 pessoas curadas de Covid e desde o início da pandemia, 259 pessoas suspeitas já foram descartadas através de resultados de exames. Lembrando que hoje o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, vai fazer um pronunciamento às 11 da manhã no Facebook oficial da Prefeitura de Itu, em uma transmissão ao vivo aí, falando sobre as diretrizes e os próximos passos sobre as ações de flexibilização na cidade que devem ocorrer a partir da próxima segunda-feira. Tiago. São 148 casos confirmados, 2 meses depois da cidade registrar o primeiro caso de coronavírus. Hoje, exatamente 29 de maio, completa 2 meses daquela primeira confirmação, primeira testagem positiva aqui no município, às vésperas também, né, da cidade flexibilizar a abertura do comércio na próxima segunda-feira, como você bem disse. Hoje aí o Gazola, o Guilherme Gazola, prefeito da cidade, deve se pronunciar sobre isso e determinar quais serão as medidas aí que o comércio deve implantar para que de fato o comércio volte a funcionar. 8h05 e olha, subiu para 870 o número de infectados por coronavírus em Sorocaba. Outras 3 mortes também foram registradas no município. Pois é, Tiago, 870. Ontem a cidade de Sorocaba registrou mais 2 novas mortes confirmadas por coronavírus. A primeira vítima, uma mulher de 81 anos sem comorbidade, faleceu na noite desta quarta-feira. Ela estava internada no Hospital Público de Sorocaba. A segunda morte, também uma mulher, tinha 90 anos e era cardiopata e diabética. Estava internada no Hospital Particular da cidade e morreu ontem. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 43. Também ontem, Sorocaba recebeu a notificação de mais 42 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, a cidade chegou ao total de 870 casos. Deste total, 30 estão internados, sendo 11 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação passou de 756 para 797 pessoas. A cidade também passou de 122 para 179 pessoas que estão com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus e estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 48 estão internados em hospitais da cidade, sendo 17 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 8. O número de descartados por resultados negativos da doença em Sorocaba até agora aumentou para 1.700. Muito bem, agora são 8h07, seja muito bem-vindo à nossa programação. Estamos aqui traçando um balanço dos casos confirmados de coronavírus nos municípios da região. Salto confirmou o 50º caso de Covid-19. A quantidade de pessoas com suspeita da doença também subiu. Pois é, 50 casos confirmados na cidade de Salto, no boletim divulgado ontem. Entre esses 50 confirmados, 40 pacientes já estão curados na cidade de Salto. A cidade de Salto tem 13 pacientes aguardando resultados, são os casos suspeitos, aguardando resultados de exames.
um óbito confirmado até o momento, saldo que já descartou 140 casos após resultados de exames. 8 e 8. E Indaiatuba, tem atualização dos casos por lá ou não? Indaiatuba não teve atualização ontem, os números que temos é de quarta-feira, melhor dizendo, 244 casos confirmados, 22 óbitos em Indaiatuba, 209 pacientes curados até o momento, 95 casos suspeitos estão aguardando resultados, entre eles 30 em internação clínica e 10 suspeitos em UTI, Thiago. E mais 7 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Porto Feliz. Quantos casos no total até o momento? 36 casos no total até o momento, 36 casos em Porto Feliz, subindo de 29 para 36 no último boletim. 22 pessoas já estão curadas. Entre os casos confirmados, 14 estão em isolamento domiciliar. O número de casos suspeitos também aumentou de 17 para 22 pessoas que aguardam resultados de exames, 16 em isolamento domiciliar, 6 em internação clínica. Porto Feliz tem até o momento 3 óbitos confirmados, Thiago. E também em Jundiaí, Jundiaí, confirmou a morte de mais 3 pessoas por coronavírus. Há informação de quem sejam as vítimas? Na verdade, Thiago, foram mais 5 óbitos, causados pelo novo coronavírus do último boletim para o boletim de ontem. Então, os casos suspeitos seguem aguardando resultados em casa, são 57, além de 48 suspeitos internados. Sobre os óbitos confirmados, são de um homem de 44 anos sem comorbidades, uma mulher de 69 anos sem comorbidades, homem de 78 anos portador de doença cardiovascular crônica, homem de 68 anos obeso e um homem de 73 anos portador de doença cardiovascular e neurológica crônica. Jundiaí tem até o momento 770 casos confirmados de Covid-19, 59 mortes, além de 424 pessoas recuperadas. Muito bem, 8 e 10, estamos ao vivo no rádio e também na internet. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Itu para assistir a nossa live com os bastidores, para você conhecer um pouco mais aqui de como é feito o nosso programa, enfim, e aproveite para interagir com a gente, deixar o seu comentário lá na nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Bom, vamos falar agora dos municípios da região, Cabreúva, Votorantim. Tem informação atualizada por lá ou não? Votorantim registrou em um dia 10 novos casos de Covid-19, passando de 119 para 129 casos do boletim anterior para o atual. 88 pessoas já estão recuperadas em Votorantim, 27 seguem em isolamento domiciliar e 7 estão internados. Votorantim tem ainda 14 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, entre eles 9 estão internados, sendo 2 em UTI. Votorantim ainda investiga 2 óbitos suspeitos e a cidade confirmou mais 2 óbitos ontem. Uma mulher de 60 anos sem comorbidades faleceu no dia 22, a outra de 60 anos também sem comorbidades foi a óbito no último domingo. Portanto, 7 óbitos confirmados até o momento em Votorantim. Cabreúva não divulgou um novo boletim. Temos ainda o boletim divulgado na quarta-feira, 43 casos confirmados. Entre esses 43 casos confirmados, 3 óbitos registrados na cidade de Cabreúva, Thiago. Muito bem, aqui atualizando os municípios da região, agora a gente expande isso para todo o país. Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por coronavírus. Pois é, Thiago, o Brasil registrou aí, nas últimas 24 horas, 1.156 mortes em todo o país. E as vítimas já chegam a 26.754 mortes, segundo o levantamento divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Em apenas um dia, o Brasil também contabilizou 26.417 novos casos confirmados de coronavírus. Esse é o maior aumento diário no registro da doença. O recorde anterior foi na sexta-feira passada, dia 22, quando o país contabilizou 20.803 novas infecções em 24 horas. 26.754 mortes tem o país, eram 25.598 na quarta-feira. Foram 1.156 novos registros em 24 horas, 438.238 casos confirmados no total. Eram 411.821 na quarta-feira. Foram incluídos 26.417 casos em 24 horas. 233.880 pacientes estão em acompanhamento, isso dá 53,4% do total.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 4.200 mortes em investigação. E a gente vem para São Paulo agora. O estado de São Paulo registrou 6.382 novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas, chegando a um total de 95.865, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O maior número diário havia sido 4.092, registrado no dia 15. O recorde, no entanto, acontece no dia seguinte, em que o governo anunciou a flexibilização gradual da quarentena para algumas regiões do estado, né? Segundo a secretaria, também foram registradas 268 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 6.980. O número de pessoas internadas em hospitais estaduais para tratamento da doença continua alto também. São 12.500 pacientes, sendo 4.701 em leitos de UTI, 7.805 em enfermaria. Foi registrado um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI no estado, chegando a 77,4% em todo o estado de São Paulo. 8h14. Atualizamos os casos na região, também no Brasil e no mundo. Como que tá? Quem que segue na liderança aí da quantidade maior de casos de coronavírus? Estados Unidos, Brasil, como que tá? Estados Unidos lidera, vai ser muito difícil, né? Algum outro país chegar a esse número. 1.721.926 infectados só nos Estados Unidos. O Brasil ocupa a segunda posição com 438.238 infectados. O total em todo o planeta, 5.829.474 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o mundo. Esse número deve passar de 6 milhões até o começo da próxima semana, Thiago. O número de mortes também não para de aumentar em todo o mundo. 360.776 pessoas perderam suas vidas até o momento por Covid-19. E também tem uns números bons que a gente gosta de falar aqui. O número de curados, 2.429.791 pacientes já se recuperaram de Covid-19 em todo o mundo. O Brasil ocupa a segunda posição nesse ranking, com 177.604 pessoas curadas da doença. Índice de isolamento social ficou abaixo dos 50% no estado de São Paulo. As cidades da região tiveram uma leve melhora, mas ainda longe do ideal, né, Luciano? Pois é, Thiago, mais uma vez, né? Em São Paulo, 48% no geral o índice de isolamento social. Nas cidades da região, Itu, que teve na terça-feira 41% de isolamento social, aumentou na quarta para 44%. Na segunda-feira, o feriado, foi 48%. Salto, nesta quarta-feira, teve 43%, na terça havia sido 40% e no feriado 47%. Quarta-feira em Sorocaba, 42%. Sorocaba que registra um dos piores índices de isolamento social sempre, né? Na terça-feira havia sido 39% e no feriado, na segunda-feira, 45%. Indaiatuba tem um dos melhores índices sempre, né? Quarta-feira, 48%, terça, 46% e na segunda, no feriado, 53%. Aí a taxa de isolamento social também nas cidades da região. São Sebastião, no litoral, segue com melhor taxa, 61%. Ubatuba também no litoral, 57% na taxa de isolamento social. Ibiúna, que fica aí na região, né, Thiago, próximo da gente, 53%, ocupando a terceira posição no geral no estado de São Paulo neste momento. Campinas, a 12ª posição com 49%, Thiago. Muito bem, aqui vamos traçando para você um panorama de como anda a situação da pandemia sobre o estado de São Paulo, especialmente para falar aqui também dos municípios da nossa região. Falando nisso, região de Sorocaba registra quase 2.000 pessoas com Covid-19. E tu aparece como uma das cidades que mais tem casos confirmados. Pois é, mais uma vez, né, com aumento de 39% em uma semana, esses casos confirmados de coronavírus nas 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba se aproximam de 2.000, devem chegar hoje. Até ontem eram 1.964 pessoas infectadas. Foram registradas 555 novos casos da doença em apenas uma semana. Esses dados, Thiago, fazem parte do levantamento semanal realizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, junto às prefeituras de todas as cidades aí da região metropolitana. Sorocaba é a cidade com maior número de casos, na sequência está Itu. O número de óbitos confirmados por coronavírus nas cidades da região também teve aumento em uma semana.
Total subiu de 85 no dia 20 para 112 ontem, um crescimento de 32%. Sorocaba novamente o maior volume de óbitos, seguida outra vez por Itu. A boa notícia também está nos números aí das pessoas recuperadas. 0,950 no dia 20, uma semana depois o índice subiu para 1.479, um aumento de 56% no número de curados de Covid-19 em toda a nossa região. 8h23, e a Caixa anunciou que vai abrir amanhã para que os trabalhadores informais saquem aí o auxílio emergencial. Você tem algum valor a receber, então fique atento a essa informação. Pois é, a Caixa vai abrir 2.213 agências amanhã, das 8 da manhã até o meio-dia, para atendimento justamente aos beneficiários do auxílio emergencial que receberam aquela primeira parcela até o dia 30 de abril e são nascidos em janeiro que queiram fazer o saque em espécie do benefício. Inclusive, a partir de hoje também já está disponível a transferência do benefício para contas da Caixa ou contas de outro banco. Em época de pandemia, esse auxílio emergencial está sendo pago aí aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Na região, as unidades de Itu, Porto Feliz, Salto e Sorocaba também estarão funcionando, mas vale a pena ressaltar mais uma vez, como a própria Caixa divulgou, a partir de hoje você já pode, né, fazer a transferência pelo aplicativo Caixa Tem. De repente você não tem uma conta em outro banco, tem o cartão de débito, né, para utilizar aí no comércio em geral. Pode fazer a transferência sem taxa nenhuma para a sua conta para ser utilizado. Você pode fazer pagamento de boletos pelo aplicativo Caixa Tem. Então, realmente, só vá ao banco se houver extrema necessidade. Caso você não possua conta em outro banco, não pode usar cartão de débito, enfim, tem algum impedimento com isso, né, Tiago? Porque é importante que só vá realmente se houver necessidade de ir sacar esse dinheiro em espécie, até porque você pode transferir para sua outra conta e sacar depois no caixa eletrônico em um momento mais cômodo, um momento que não esteja muita gente ali na fila, até porque certamente muitas pessoas irão, se for precisar ir, vá com máscara, use máscara, mantenha o distanciamento social das pessoas, leve o álcool gel na bolsa ou no bolso, se cuide, se proteja e proteja o próximo. O ideal é evitar aglomerações. 8h25, e olha, ainda falando sobre auxílio emergencial, uma pesquisa mostra que 1/3 dos que requisitaram esse auxílio ainda não receberam nenhuma parcela, Luciano. Bastante gente, hein, Tiago? 1 a cada 3 brasileiros que requisitou, né, o auxílio emergencial de R$600 ainda não recebeu nenhuma parcela do benefício, segundo o levantamento do Instituto Datafolha. Do outro lado, 60% dizem ter recebido pelo menos uma parcela. A pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira dessa semana com 2.069 entrevistados. A medição mostra que, ao todo, 43% dos brasileiros dizem ter feito o pedido para receber o benefício. Segundo a Caixa, foram processados pela data prévia até terça-feira pouco mais de 101 milhões de cadastros, dos quais 59 milhões foram considerados elegíveis, pouco mais da metade aí. Outros 5 milhões de cadastros feitos pelo aplicativo e site ainda estão em reanálise e 5 milhões ainda passam pela primeira análise, Tiago. E o governo revogou a portaria que previa punições e multas para quem descumprisse a quarentena. São aqueles decretos municipais, estaduais aí que impunha, né, a obrigação da pessoa cumprir, se não cumprisse tinha que pagar multa e tudo mais. Exatamente, essa decisão ocorre depois de muitas críticas do presidente Jair Bolsonaro, aquelas medidas de isolamento social baixadas por vários governadores e prefeitos, né? Editada em março pelos então ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, né? A portaria anulada dava aval para que medidas de prevenção à Covid pudessem ser impostas aos cidadãos por agentes locais de saúde sem necessidade de decisão judicial. Lembrando, isso acontece já em muitos países, né, Tiago? O ato previa, por exemplo, como você disse, internação compulsória por suspeita de infecção e até detenção de 15 a 2 anos e multa para quem violasse a quarentena. Temos vistos aí nas notícias
pessoas fazendo festinhas, reunindo pessoas justamente no intuito, por mais que seja difícil acreditar, é exatamente isso mesmo, no intuito de passar aí o vírus para outras pessoas. Tivemos pessoas fugindo de hospital, pela janela do hospital, pessoa arrombando a porta para fugir do hospital, pessoas infectadas em tratamento de Covid. Então, algumas dessas ações aí visavam justamente preservar a saúde de algumas dessas pessoas e foi revogada pelo governo, Tiago. E em meio a todo esse cenário de crise, pandemia, uma pesquisa mostra que o índice de reprovação do governo Bolsonaro é de 50%. Pois é a mesma pesquisa da Datafolha que a gente falou agora há pouco sobre a parcela das pessoas que receberam o auxílio emergencial, né? Foram feitas várias perguntas, essa pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira dessa semana. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro cresceu nesse último mês, segundo a pesquisa da Datafolha divulgada. Essa pesquisa foi divulgada no fim da noite de ontem, tá? Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo por 50% dos entrevistados, o que daria metade da população. Ótimo ou bom por 27% e regular por 22%. O levantamento ouviu 2.069 pessoas, como eu disse, na segunda e terça-feira, o começo dessa semana. As entrevistas foram feitas por telefone e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Tiago. Muito bem, 8h29, assim a gente fecha a cobertura especial do jornalismo da Cidade FM aí, traçando um balanço dos casos de coronavírus pelo Brasil, pelas cidades da região e também outros assuntos relacionados ao tema. Para você, um grande abraço, um ótimo fim de semana, se cuide, se proteja, proteja os próximos, proteja aí a sua família, um ótimo fim de semana para todo mundo, uma ótima sequência de trabalho para você, Tiago. A gente volta na segunda-feira, 8 da manhã por aqui. Valeu, Luciano, obrigado pela participação e a gente segue com o Show da Manhã na volta dos comerciais com muita música para você. E quem está acompanhando a nossa live no Facebook, acesse lá, aliás, acesse radiocidadeItu.com.br para continuar ouvindo a gente pela internet ou sintonize no rádio 104,7 para você de Itu e região.